pessoal, desculpe a demora aí pela nossa quarta videoaula, né? É que eu tinha que postar algumas matérias, porque a gente, como vai entrar na área de validações agora, seria interessante a gente ter algumas matérias aí para que a gente pudesse acompanhar as validações, tá? Quem acompanha na página percebe que a gente criou aqui vários atributos para ajudar na nossa validação. Eu andei pesquisando bastante essa semana aí também, tinha algumas coisas que eu não tinha conhecimento. Eu andei pesquisando, testando para funcionar. Inclusive a gente vai entrar aqui as validações simples, depois vamos validar campo data, número, hora, e-mail. Nós vamos aprender a customizar o vínculo do modelo com o nosso HTML para evitar alguns erros que seriam com o padrão dele, não aceitar, né, pontuação de máscaras. Vamos aprender a colocar máscaras, né, para trabalhar com os nossos forms. Então, deixar para vocês aqui, quem ainda não conhece, essa é a nossa página, códigoexpresso.com.br, tá? Nós já estamos, postagens com vídeos, nós já estamos aqui na nossa terceira videoaula, estamos indo para a quarta agora, dando início a validações. Provavelmente teremos mais de uma aula com validações aí, tá? Queria pedir para vocês que quem não quer fazer um cadastro, às vezes a pessoa não quer fazer um cadastro na página para não colocar comentários, por exemplo, essa postagem aqui tem comentários. O colega fez um comentário aqui, se não ia ter mais aulas, eu retribuí o comentário dele. Eu não quero cadastrar, não quero fazer comentário aqui. Acompanhe a nossa página no Facebook, tá? Facebook, Código Expresso, tá ok? .com/Código Expresso. Aqui a gente também vai deixando as postagens. Você gostou, não gostou, você pode ajudar a gente aqui compartilhando essas postagens, deixando seu comentário nas postagens, tá ok? É, Além do Facebook, nós temos aqui também o GitHub. Então, cada videoaula, tudo que eu acho que é um pouco mais complicado, às vezes a pessoa não consegue simplesmente pegar. Eu sei porque isso acontece com a gente. Vocês pegam um exemplo na internet lá e não consegue fazer o bicho rodar de jeito nenhum. Então, você vindo aqui, ó, estão todas as postagens das videoaulas que foram feitas até agora, tá? Então você pode baixar isso aqui, fazer um download disso aqui, ó. Não é difícil, você vai clicar aqui, você vai fazer um download dessa aula, dessa matéria, dessa publicação que está aqui, tá? É, não é isso aqui é tudo público, tá? Se você quiser baixar, por exemplo, as máscaras do Jay Carey, a gente tem aqui o autor original das máscaras, mas eu coloquei os arquivos que a gente vai usar aqui para uma postagem para ficar mais fácil lá na frente também. Então, podendo, visite esses complementos da nossa página aí, deixa o seu comentário. O canal do YouTube nosso também está aqui. Você pode entrar, assistir algum vídeo nosso, alguma coisa, deixar seu comentário, tá ok? É, Seguir o nosso canal no YouTube aqui também, que é muito importante pra gente, se inscrever aqui, tá ok? Fica dado o recado aí. Vamos para nossa próxima videoaula. Eu vejo algumas videoaulas por aí que o autor começa do zero de novo, tal. Como a gente vai seguir um padrão, a gente vai colocar validação, isso vão ter fases, depois vai entrar máscaras, depois lá na frente a gente vai aprender a colocar o bootstrap para deixar um pouco mais bonito o visual da nossa página. Eu prefiro não começar do zero. Eu prefiro copiar o meu último projeto, tá? E trabalhar em cima dele novamente. Então, se por acaso você não sabe, olha, poxa vida, eu não sei como é que ele começou o projeto, eu não sei como é que ele criou esse projeto, eu não sei onde ele mexeu, é só pegar as aulas do começo, assistir as aulas, que aí você vai entendendo tudo. Não é toda aula que a gente vai criar o projeto, que a gente vai. Pode ser que uma aula na frente a gente comece um projeto novo, mas a gente vai seguindo esse ponto para ficar mais fácil, tá? Para a gente não ter que estar fazendo tudo de novo. Vamos renomear essa aula aqui. Vamos colocar ela aqui para validações. Vou colocar a parte 1 aqui, porque eu sei que vai ter mais de uma parte. Aqui está o nosso projeto. Nós vamos abri-lo. . . 。 . 。 . 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
abrir o nosso projeto, seguindo a nossa última aula, tá? Eu vou só fazer alguns ajustes aqui que eu percebi que para mim aqui tá bom, mas para vocês aí tá meio escuro o nosso menu e a gente não tá conseguindo enxergar quando tá no hover, quando a gente está com o mouse em cima, tá? Então nós vamos mudar essa cor aqui para 015 79B. E eu vou mudar essa cor aqui também. Perdão. Essa daqui nós vamos colocar o 9E para ficar uma cor um pouco melhor para a gente poder aceitar isso aqui. E vou copiar isso aqui, vou trocar aqui também no meu botão para que a nossa página fique com um menu um pouco melhor na videoaula. Aqui para mim não está ruim, mas eu percebi assistindo a videoaula estava difícil de enxergar. A gente não vai mexer mais aqui. Vamos salvar isso aqui. Aí nós vamos aqui, vamos nos nossos controllers. Para quem não acompanhou, eu vou repetir. Pegue da primeira videoaula que você vai entender como foram criados os controllers, os modelos, as nossas viewings, tá? Então vamos no nosso cadastro de alunos. Nós tínhamos criado este cara que nós vamos eliminar para deixar o nosso código mais limpo. Nós não vamos coletar mais por enquanto pelo form. Nós vamos sempre pegar o tipado, tá? Eu vou tirar essa viewing daqui também, ó. Nós vemos aqui, ó, no cadastro de aluno, as views que a gente usa ali estão aqui. Nós vamos excluir essa daqui. E essa daqui nós vamos renomeá-la, tirando esse tipado daqui. E vamos renomear aqui também, tirar o tipado para que ela passe a responder pelo nosso exibe cadastro de alunos, tá ok? Aí nós temos aqui a parte do cadastro de alunos. Para que as nossas validações funcionem, label, tá, eu vou ter que dar um ajustezinho aqui. Eu vou colocar mais uma div aqui. Vamos dar uma classe para ela, para editor label, só para dar uma organizada no código, ele ficar mais apresentável. Vamos tirar essas duas daqui. Aqui nós vamos colocar uma nova div, class editor field. Vamos fechar. Isso aqui é só para organizar o nosso código por enquanto, tá? Então nós vamos tirar essas duas daqui. E aqui nós vamos colocar aqui uma div, uma class editor label. Vamos copiar aqui para baixo o fechamento dela. Aqui nós vamos colocar uma div, uma class editor field. Vamos copiar aqui para baixo ela aqui. E por último nós vamos fazer a mesma coisa nesse campo aqui. Uma div com uma class editor label. Fecha aqui. Vamos fechar ela aqui. E aqui vai ser uma div com uma class
editor field. Foi só para dar uma organizada no nosso código, tá? O nosso botão submit está aqui. O nosso form está sendo criado pelo nosso helper, tá? Pelo HTML, pelo BeginForm. A gente está chamando uma view exibe cadastro de alunos. E no controller cadastro de alunos pelo método post. O resto é conhecido de vocês. Aqui a gente vai gerar uma label, aqui a gente vai gerar o input, tá? Agora nós vamos para o nosso global Ajax, que é o responsável pelo gerenciamento da nossa aplicação, é o que starta, registra os componentes que são usados. Ele está aqui. Então nós vamos ter que incluir aqui dois métodos helpers para que a gente possa dizer que nós vamos fazer a validação do lado do nosso cliente e fazer essa validação obtrusiva pelo Ajax, pelo JavaScript, perdão. Isso aqui vai ser um HTML helper, cliente validação. Ó. Nós vamos estar habilitando a validação do lado do cliente. Isso aqui a gente poderia colocar na página, tá? Mas a gente vai colocar aqui porque aí toda aplicação, tudo que foi startado na aplicação, ela já vai estar valendo. Senão, em cada página que você fosse fazer, você teria que declarar isso daqui, tá ok? HTML helper, obtrusive, script enable, também vamos deixar habilitado. Então, aqui no nosso global Ajax, mais para frente vocês vão aprender que nós vamos ter que registrar alguns componentes aqui no global, tá ok? Vamos salvar o nosso projeto. Vamos dar uma organizada agora no nosso exibe aluno, exibe o cadastro de alunos. Nós vamos organizar porque aqui nós estávamos colocando os nomes aqui, né, de maneira manual, e agora nós vamos fazer que tudo isto venha pela nossa classe, tá? Então, nós vamos aqui, em vez de a gente simplesmente digitar um nome, nós vamos usar um helper aqui, que é o HTML label for. Por que for? Porque nós vamos trazer de um modelo nosso, que é esse modelo que nós já declaramos aqui em cima, tá? Nosso modelo aqui é o nosso model ID do aluno, tá ok? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. A gente só troca o modelo. Que na realidade nós vamos usar isso aqui, aqui, e nós vamos usar isso aqui, aqui. Só que aqui é o nosso nome e aqui é o nosso e-mail. Então, nós já demos uma organizada aqui. Aqui nós vamos também trocar por um helper, que vai ser o HTML. Aqui é um display for, que ele vai pegar o dado da nossa classe em cima do nosso modelo. Nós vamos dizer para ele que o modelo é o nosso modelo ID aluno. Também, para ficar mais fácil, eu vou copiar isso aqui para cá e vou copiar isso aqui para cá. Então, aqui vai ser o nosso nome e aqui vai ser o nosso e-mail. Por que eu fiz essas alterações? Porque a partir de agora eu vou estar trazendo toda nós vamos capturar tudo isso aqui do nosso modelo, tanto o nome da propriedade quanto o valor da propriedade, tá ok? Então essas modificações foram feitas para que a gente pudesse trabalhar melhor e vocês entenderem como é que funciona. Eu vou compilar esse código agora para que a gente possa dar uma olhadinha em como é que ela ficou.
Essa aqui é a nossa página, como vocês lembram. Vou descobrir na videoaula se ficou melhor, porque eu percebi nas videoaulas que esses menus aqui não estavam bem lúcidos, estavam bem apagados. Nós vamos para o nosso cadastro de alunos. Nós temos os campos aqui. Aonde nós colocamos lá o nosso display, lá, o nosso label for, ele foi buscar o que? O nome do campo, porque nós não definimos nada. Isso aqui é exatamente como está aqui na nosso modelo. Vamos pegar o nosso modelo aqui, nosso modelo aluno. Então aqui que a gente tem lá o ID aluno, nome e e-mail. O que ele trouxe para a gente aqui como label? O nome que ele tem, ele não tem nada mais que isso, tá? Aqui o display. Nós não temos validação nenhuma, então é automático que eu tinha dado uma paradinha aqui. É automático que ele não vai me trazer nada aqui, tá ok? Aqui ele também está trazendo para a gente o nosso label e o nosso display do que tem dentro da nossa propriedade, que não tem nada aqui, tá ok? Então nós vamos agora continuar com o nosso projeto aqui. Nós vamos primeiramente validar o nosso form aqui. Como é que a gente valida aqui? Eu não vou fazer a parte obtrusiva ainda, que seria a parte do cliente, para que a gente entenda que o nosso form pode ser validado tanto no cliente, tá, no navegador da pessoa que está acessando, quanto no servidor. E é importante você deixar as duas validações, que você sempre pode pegar aquele usuário espertinho que vai no navegador dele e desabilita o JavaScript. Então, quando você deixa a validação só no cliente, pode acontecer do cara desabilitar o JavaScript, ou a pessoa consegue hoje com F12 nos navegadores, ela consegue alterar, adulterar o teu código e usar de artimanhas para passar uma possível validação sua, tá? E aí teu sistema estaria furado. Então a gente faz a validação do lado do cliente para que fique uma coisa bonita na hora, mas automaticamente saindo dali a gente vai validar no servidor. Se por acaso este cara desabilitou o JavaScript ou usou de alguma artimanha para fazer o teu código forçar uma validação, quando chegar no lado do servidor, ele não vai validar e ele vai cair fora e vai dar o erro lá, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos dar um model C. Perdão aí, pessoal, tô com a garganta bem ruim. Então aqui nós vamos consultar o nosso model aqui, tá? Se ele está válido, tá? Se ele estiver válido, ó, detalhe aqui, tá? Ele está válido. Ele estando válido, nós vamos exibir a nossa viewing aqui, que é a nossa viewing padrão do nosso cadastro, tá? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário para não ficar apontando esse erro para mim aqui em cima. Vamos inverter o nosso código aqui. Que faltou atribuir mais um sinal aqui. Vamos inverter o nosso controller aqui para a gente não ter problemas, tá? Então, ou seja, se ele não estiver válido, nós vamos desviar o fluxo da nossa aplicação. Agora, se ele estiver válido, ele vai entrar e vai carregar a nossa view, exibe cadastro sem problema nenhum. Então, se ele não estiver válido, nós vamos fazer o que? Nós vamos carregar a nossa view em cadastro de aluno, tá ok? Que é esta view aqui. Nós vamos carregá-la aqui, tá? E nós vamos mandar para ela o nosso modelo, tá ok? Perdão, faltou a vírgula aqui. Nós vamos mandar para ela o nosso modelo. Então o que vai acontecer? Se porventura a gente não tiver uma validação do nosso formulário, nós vamos retornar aqui com o nosso modelo do jeito que ele está. Do jeitinho que estava, tudo que estava digitado vai estar nele. Estando válido, ela vai para a viewing que vai exibir os nossos dados, tá ok? Faltou mostrar para vocês aqui, a gente vai colocar as validações aqui também.
Validação ID. Vamos colocar aqui embaixo para ela ficar na linha abaixo, tá? Então aqui nós vamos colocar um HTML, validação message for. Também vamos usar o nosso modelo, que é o nosso model ID aluno. Aqui eu vou também copiar isso daqui, a gente só troca o nosso modelo para não ter que estar digitando tudo isso aqui de novo. Então vai vir aqui para o nosso nome e vai vir aqui para o nosso e-mail, tá? O que isso aqui faz? Aqui é onde vai exibir as nossas mensagens de validação, tá? Para que isso tudo funcione, no nosso form, nós também temos que declarar aqui uma chave pública e o sumário de validação, tá ok? Então vamos aqui no nosso form, ele pode estar aqui. Vamos colocar aqui HTML for quem talking e HTML validação summary. Nós vamos deixar ela como verdadeira aqui por enquanto, depois vocês vão entender como é que funciona isso daqui. Nosso form já estaria pronto aqui para nossa validação, tá? Tanto que a gente vai compilar ele aqui. Nós vamos compilar ele aqui. Ele não vai me dar mensagem de erro, porque a gente não tem nenhuma validação no nosso modelo e nós não fizemos nenhuma validação fora dele aqui, tá? Vou pegar o nosso form aqui. Mesmo sem informar nada, ele vai passar porque nós não fizemos validação alguma, tá? Vamos fazer essas validações agora aqui. Nós vamos aqui no nosso controller. Vamos fazer uma validação simples aqui. Nós vamos dizer assim para ele. Vamos dizer para ele aqui que se o nosso aluno.id for menor que 0, tá ok? Nós vamos fazer a validação na unha aqui, tá? Então nós vamos gerar uma mensagem para o caso do nosso aluno, do nosso ID ser menor que 0. Nós vamos dizer que model state add model error, o nome do nosso campo é ID aluno. Você tem que informar aqui o nome exato, tá? Do teu campo na tua propriedade, tá? E vamos informar uma mensagem de erro aqui, tá? ID código do aluno deve ser maior que 0. Tá? Aqui nós já vamos exibir uma mensagem aqui, tá? Só que toda essa validação vai ser feita no servidor, tá? Você não vai enxergar essa mensagem enquanto a gente não mandar postar. E vamos dizer aqui também se o nosso aluno ponto nome ponto string vai dizer que se ele for igual a 0, tá? Eu costumo fazer assim porque dependendo do navegador, dependendo da versão, vem sujeira. Então se você simplesmente fizer aquele, se o nome do aluno for igual a isso aqui, às vezes acontece de ter uma sujeira e ele não passar. Então aqui a gente está limpando, tirando o espaço branco e contando os caracteres para ter certeza que ele realmente está zerado, tá? Nós vamos colocar uma mensagem de erro aqui, faltou ponto e vírgula aqui. Nós vamos colocar uma mensagem de erro aqui e vamos dizer que o nome deve ser preenchido. Aqui eu vou informar o nome do campo da nossa propriedade e vou dizer para ele aqui que nome deve ser preenchido. Campo nome deve ser preenchido, tá ok? Ou seja, eu vou entrar aqui,
Vou validar esse campo. Maior que zero, passo batido. Nome maior que zero, diferente de espaço, ele vai passar batido. Vai validar normalmente. Agora, se por acaso isto aqui for igual ou menor que zero, igual ou menor que zero, senão zero ele vai aceitar. É menor, menor ou igual a zero. Ele vai gerar, ele vai adicionar um erro ao nosso modelo, tá? E automaticamente nosso modelo vai ter um erro aqui e ele vai retornar para o nosso cadastro informando o erro. Agora sim a gente pode compilar e essa aplicação já vai gerar algum resultado para a gente aqui. Bom, primeira validação nossa, vamos passar. Gerou um erro aqui para mim. É que na realidade isso aqui deve estar vindo nulo. Nome está vindo nulo e e-mail está vindo nulo. Tá ok? Então nós vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Vamos dar um que é e. Se aluno ponto nome não for igual a nulo, tá ok? Ou aluno igual a zero, tá? Agora ele vai passar a entender aqui pra gente. E o aluno ID, esse não estava nos dando erro. Vamos voltar a compilar. Quando você não preenche algum atributo no teu HTML, ele muitas vezes ele vai a classe te retorna ele como nula. Então por isso que ele gerou um problema pra gente aqui. Agora você pode ver que nossas validações foram feitas aqui, ó. Código do aluno deve ser maior que zero, tá? Campo nome deve ser preenchido. Não sei se dá para perceber. Percebam aqui que quando eu mando salvar, ele na realidade ele está indo até o nosso servidor, ele está atualizando. Vamos colocar, vamos parar o nosso código aqui, para que a gente possa ver o que está acontecendo aqui, ó. Na realidade, quando eu mandei salvar, ó, ele veio até aqui, ele retornou para a gente aqui o nosso modelo aluno, tá ok? Só que o e-mail está nulo e o nome está nulo. Então ele vem aqui, ó, e pergunta, ó, o aluno ele é menor ou igual a zero? No caso está correto. O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui e vai adicionar o erro ao model state, tá? Nosso nome é nulo ou igual a zero? Sim. Ele vai entrar aqui e vai adicionar o erro. A partir desse momento, o nosso formulário não está válido. Não estando válido, ele vai desviar o fluxo novamente para onde? Para cadastro de aluno, enviando o nosso modelo. Então ele vai entrar diretamente aqui e vai repetir toda a operação para a gente. Tá? Então, ele voltou para cá. Vamos preencher alguma coisa aqui. Vamos colocar um 1 aqui. Vamos mandar salvar. Ele veio aqui. Ó, ele já pulou aqui. Nosso aluno ID não é zero. Então agora ele é válido. Só que o nosso nome continua inválido. Então nós vamos seguir a nossa aplicação aqui. A gente vê que a nossa mensagem de erro agora ficou somente aqui, ó, nosso campo nome. Vamos colocar alguma coisa no nosso campo nome, tá? A gente percebe que aqui não existe uma interação. Quando a gente acionar o JavaScript para fazer a validação do lado do cliente, vocês vão perceber que a mensagem desaparece automático. Começou a preencher, ela vai desaparecer, tá? Vamos salvar agora. A gente vai acompanhar, ó, que não tem erro no aluno. O nosso nome tem alguma coisa, então ele passou. E agora o nosso modelo está válido. Estando válido, ele vem para exibir para a gente aqui o resultado da nossa aplicação, tá? Exibe dados do aluno.
ID do aluno 1, nome DDD e não tem e-mail. Tá? Esta é a validação do lado do servidor. Tá? Não só isso, tá? A gente forçou a barra com algumas validações aqui, mas as validações que a gente puser no nosso modelo também são feitas aqui, na hora que ele entrar. Tá? Então vamos começar agora colocando algumas validações no nosso modelo. Vamos pegar aqui modelo aluno. Bom, eu vou isolar isso aqui, tá? Para que a gente tenha certeza que isso aqui não está sendo. Vamos comentar isso aqui, tá? Para quê? Para que a gente tenha certeza que ele não vai passar por aqui, tá? Ele vai vir direto para cá. Então nós vamos pegar na nossa primeira validação aqui. Primeiro atributo que eu acho legal, primeiro a gente tem que definir aqui. A gente tem que definir o uso do nosso data annotation, tá? Senão a gente não vai conseguir trabalhar com as validações, tá? Então você tem que definir esse componente aqui, componente model, data annotation, para que ele entenda as validações que a gente vai colocar aqui, tá? Então primeira coisa que nós vamos colocar aqui é um atributo chamado display. O que esse display faz? Nesse display nós vamos dar um nome para o nosso campo da nossa propriedade, um nome entendível, né? Porque você chega lá, aparece aqui para você assim, ID do aluno. Vamos colocar alguma coisa que fique mais entendível. Na realidade, o que é isso aqui? Bom, o nome dele vai ser código do aluno. Tá? Vamos colocar um display também para o nosso campo nome. Não precisaria, mas vamos colocar para ficar melhor. Isso aqui vai ser o nome do aluno. Assim como o nosso campo e-mail, o nome dele vai ser e-mail do aluno. Tá? Vocês vão perceber que quando a gente rodar a aplicação, esses nomes aqui vão ser substituídos. Por quê? Porque a gente está no nosso cadastro, a gente está mandando pegar o label do nosso modelo. Tá, ok? Bom, uma segunda validação que nós vamos colocar aqui, vamos dar um range aqui no nosso aluno. Tá? Qual que seria esse range? Vamos dizer que ele vai ter um valor mínimo e um valor máximo para ser atribuído. Então nós vamos usar o range. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses atributos, tá? Tendo dúvidas sobre esses atributos, a gente tem aqui data annotation, validações. Validações. Deixa eu ver aqui. Tem uma postagem na minha página aqui só sobre data annotation, tá? Então aqui você tem alguns dos atributos, não são todos, são os mais usados, tá? E alguns exemplos de como usar esses atributos aqui, tá? Por exemplo, o range, acho que justamente esse não está aqui, mas tudo bem. Mas aqui você tem vários atributos. Nós vamos inclusive copiar depois para fazer a expressão regular em cima de e-mail. Ninguém vai ficar digitando isso aqui e ali, né? Mas vamos lá. O nosso range, ele funciona da seguinte maneira. Nós vamos estipular um mínimo. Qual o valor mínimo para o meu código de aluno? 1. E vamos dizer que o máximo é 50. Ok? E vamos dizer que a nossa mensagem de erro, qual é a mensagem de erro que nós vamos gerar quando essa validação for feita? Então nós vamos colocar aqui um atributo chamado error message e nós vamos dizer que código do aluno deve ser entre 1 e 50. Tá ok? Esta é a nossa mensagem. Fechou, faltou fechar aqui. Esta é a mensagem que vai ser gerada se essa validação aqui for atingida, tá ok? No nosso campo nome, nós vamos, primeira uma validação que nós vamos usar no nosso nome aqui é a seguinte: vamos dizer para ele que ele é requerido, tá?
Ou seja, você é obrigado a digitar um nome, tá? E a nossa mensagem de erro é campo nome deve ser preenchido, tá? Vamos colocar mais uma validação aqui. Estou olhando aqui agora, eu coloquei o ponto de vírgula, não tem, tá? Vamos colocar mais uma validação aqui. Vamos determinar um tamanho para que essa string. Isso aqui acontece muito assim. Quando você está na tua classe, você não tem como definir no HTML, você não tem como definir o tamanho. O usuário pode digitar 1 milhão de caracteres ali. 1 milhão não, são 256, mas ele pode extrapolar. E no teu banco de dados, muitas vezes isso tem um limite. Isso às vezes no nosso banco de dados, ele é um varchar de 50, de 100. Então, para evitar que o usuário digite acima daquilo que é permitido no teu banco de dados, a gente faz a validação de tamanho. Só que além de eu validar o tamanho, eu posso validar um mínimo também. Eu não vou aceitar que o cara coloque um nome Zé. Então é José. Então o nome tem um mínimo. Então vamos dizer que o nosso nome aqui, vamos usar um atributo aqui chamado string length, tá? Então eu vou dizer que essa length tem 50, ou seja, o tamanho desse campo meu é 50, mas eu vou definir um mínimo para ele também. Então nós temos um mínimo length que vai ser igual a 4 para José, Maria. E nós vamos colocar uma mensagem aqui para quando essa validação for feita, nós vamos dizer que campo nome, oxe, estou com a maiúscula, campo nome deve ter entre 4 e 50 caracteres, ok? Então, ou seja, ela vai fazer a validação para a gente aqui. Primeiro ela vai verificar que o campo é requerido. Não informou, ela vai me dar esse erro. A partir do momento que você começa a informar, ela vai me dar esse erro até que seja atingido esse limite ou ultrapasse, tá? Quando ultrapassar, ela volta a dar o erro, tá? O nosso campo e-mail, eu não vou digitar, mas nós temos isso aqui. Nós podemos copiar aqui, ó, uma expressão regular, não é minha, peguei da internet, é muito boa, valida e-mails com .com.br, tá? Nós vamos copiar, estou aqui na página, só você vir aqui na postagem 27, que é a postagem que fala sobre o Data Annotation, tá? E a gente vai colocar essa validação aqui no nosso campo e-mail, tá? Tá, o remote a gente não vai usar agora, eu acabei copiando coisa a mais aqui. Que a gente fez aqui? Nós estamos usando uma expressão regular, tá? Então, em cima da expressão regular, ela vai verificar se o nosso e-mail é válido ou não. Se ele não for válido, nós vamos usar a mensagem formato do e-mail inválido, tá ok? Então aqui já estão as nossas validações, tá? Estão funcionando, por enquanto do lado do servidor. Vamos voltar a testar a nossa aplicação. Cadastro de alunos. Como a nossa validação só está do lado do servidor, ela só vai me dar o erro. Se eu tentar digitar um e-mail aqui, um nome, ela só vai me dar o erro a partir do momento que nós tentarmos postar esse formulário, tá? Então ela me deu a mensagem aqui, ó, código do aluno deve ter entre 1 e 50. Tá? Se eu puser um código 1 aqui, este erro já desapareceu, tá? Nome do aluno, tá vendo aqui, o campo nome deve ter entre 4 e 50. Vamos deixar o nome em branco. A mensagem vai mudar. Campo nome deve ser preenchido. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Nossa mensagem aqui desapareceu. O nosso campo de e-mail está no formato inválido. Vamos colocar aqui. Só que como ele não é requerido, se eu tirar o meu e-mail daqui, ele passou. Em branco, mas passou. Vamos voltar aqui agora. Vamos colocar aqui. Colocar um e-mail código expresso. Ó, esse tipo de e-mail ainda não é válido. Tá? .com.
passou a ser válido, tá? Vamos salvar. Beleza, esse e-mail foi e-mail válido, passou na nossa validação. Agora nós vamos habilitar o método para que nós possamos fazer esta validação no nosso form, do lado do nosso cliente, tá? Então, para isso, nós vamos usar aqui, vamos fechar esses dois caras aqui. Para isso, nós vamos usar aqui, nós já tínhamos comentado na aula anterior que nós temos aqui no nosso app start, nós temos os bundles, tá? E em cima desses bundles, nós temos o nosso jQuery validation. Cadê o validation? Validation, tá? Nós vamos carregar esse cara aqui para que ele possa fazer a validação no formulário do cliente, tá? Como é que nós vamos chamar isso aqui? Nós vamos vir aqui no nosso cadastro de alunos, tá? No pezinho da página aqui, nós vamos criar uma seção. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui também entenderem no nosso layout padrão. Quando a gente montou esse layout padrão aqui, vocês lembram que a gente estava carregando o jQuery aqui embaixo e a gente estava mandando ele renderizar uma seção chamada script e dizendo que ela não é requerida. Se ela vier, tudo bem. Se ela não vier, mas ela vindo, ela sendo postada embaixo ou em qualquer lugar aqui da nossa página, ela vai ser renderizada aqui neste ponto do nosso layout, aqui da nossa master page. Então nós vamos justamente pegar aqui o nosso cadastro de alunos, já desapareceu aqui, cadastro de alunos. Fixar ele aqui. Nós vamos justamente criar essa seção aqui. Então aqui uma section section é minúsculo mesmo, por isso que ele não está aceitando. Section script, que é com o mesmo nome que a gente definiu lá na frente, tá? Então nós vamos pegar essa seção nossa aqui e nós vamos carregar aqui um script bundles, só script, perdão, script render, para renderizar um determinado script. Qual é o script, tá? É o nosso bundle. Se você quiser, você pode até vir aqui copiar isso daqui, ó, que o nome que a gente vai colocar lá dentro é exatamente esse nome aqui, ó, tá? jQuery-val. Vamos copiar isso aqui no nosso cadastro de alunos aqui para ficar mais fácil, tá? Então, ou seja, nós vamos dizer para ele que naquele ponto da nossa master page é para ele renderizar o nosso bundler do jQuery validation. O que é o nosso bundler aqui? É o nosso jQuery obtrusive e o nosso jQuery validator e mais alguma coisa. Esse asterisco aqui indica para ele que é um coringa. Então ele vai pegar o jQuery validator mais alguma coisa que estiver na frente. Vamos pegar os nossos scripts aqui, vamos ver o que a gente tem, ó. Você tem esse aqui, ó, o doc, o validate normal, o validate min, o obtrusive. Então ele vai carregar tudo isso aqui, ó, pra gente aqui junto nesse layout aqui, tá ok? Nesse ponto no final da nossa master page. Então vamos compilar de novo a nossa aplicação. Compilou. Vamos aqui para o nosso cadastro de alunos. Opa, gerou um erro para a gente aqui. Script. Scripts. Perdão, aqui tem um S no final. Deixa eu só confirmar. É esse nome aqui. Acabou faltando um S aqui. Mas tudo bem. Como o erro está no nosso HTML, a gente não precisa recompilar a aplicação, tá? Nós vamos simplesmente aqui
dar um Ctrl F5 para que a aplicação seja carregada novamente. Agora acabou o nosso erro, tá? Percebam os nomes que nós demos para nosso modelo aqui, que a gente colocou o nome. Esses nomes são os que estão sendo usados aqui agora, onde a gente dá o nosso label lá, o HTML label. Então fica muito mais fácil. Só que agora a nossa validação, a gente vai perceber que ela é feita diretamente aqui, ó. Digitei o 0, já me deu. O código do aluno deve ter entre 1 e 50. Vamos colocar um código de um aluno 51. Continua com erro. O código do aluno deve ter entre 1 e 50. Código do aluno 10. Agora passou. Tentar salvar? Nome deve ser preenchido. Vamos colocar um caractere aqui. Opa, campo nome deve ter entre 4 e 50 caracteres. Vamos colocar mais um. Mais um. Mais um. Opa, ele atingiu os 4 que a gente queria. E se a gente for colocando caracteres aqui, quando ele chegar no 50º, ele vai apontar um erro para a gente também, tá? Olha lá. Provavelmente passou porque eu não soltei o teclado, mas ele vai dizer para mim aqui que a gente tem mais do que os 50 caracteres que a gente estava prevendo, tá? Vamos apagar. Ó, se você colocou alguma coisa, a mensagem está uma. Vamos apagar o campo, ó. A mensagem já mudou. O campo nome deve ser preenchido. O campo e-mail, ele não é requerido, tá? Mas se a gente começar a digitar contato, ele já está me informando que o e-mail é inválido, porque até agora ele não consegue validar. Contato, arroba, código expresso. Até agora não é um formato de e-mail válido. Ponto, com, opa, passou a ser válido. Só que ainda tem o ponto .br. Ponto, deixou de ser inválido. BR, voltou a ser um formato de e-mail válido. E vamos colocar o nome aqui de contato. Tá? É perfeitamente válido. Nós vamos passar aqui agora. Eu vou até parar a nossa aplicação aqui de novo para vocês verem. Tá? Vamos continuar agora. Vamos salvar. Beleza, parou aqui o nosso código. Vocês estão vendo aqui que o nosso modelo está válido, está true. Então, automaticamente, ele vai passar direto e vai exibir para a gente os dados que foram digitados. Vocês se lembram da validação que a gente fez aqui? Essa validação aqui, a gente pode sobrepor uma validação. Vamos tirar esse comentário aqui sobre a nossa validação lá, tá? Tem que parar isso aqui, parar o serviço. Vamos tirar esse comentário daqui e eu vou dizer que quando o nosso ID aluno for igual a 30, nós vamos dizer que ela não pode ser 30. Código do aluno não pode ser igual a 30. Por quê? Aqui nós vamos sobrepor a mensagem de erro. Ele vai validar o que tem que validar do lado do cliente. E quando entrar do lado para o servidor, ele vai fazer essa outra validação, vai gerar um erro num formulário que até então era válido. Eu vou parar aqui até para a gente ver que ele era válido. E vai desviar o nosso fluxo novamente para a nossa página, tá ok? Vamos mostrar isso aqui como é que ficou. Só para vocês entenderem que a gente pode sobrepor essas mensagens aqui, gerando-as do lado do servidor. Ó, nós vamos mandar salvar só para ver, ó, deve estar entre 1 e 50. Então nós dissemos que lá era 30, passou a ser válido do lado do cliente, tá? Nosso campo nome, nós vamos colocar qualquer nome, nosso campo e-mail não precisaria informar, mas vamos lá. Tecnicamente, o nosso formulário está válido. Como é que a gente sabe? Aqui, ó, tá true. Tá vendo? Aqui tá true. Então ele está válido. Aí nós vamos chegar aqui e vamos seguir. Nosso ID do aluno é igual a 30. Então ele vai gerar um erro para o ID do aluno. A partir desse momento, o nosso formulário não é mais válido, tá? Nós vamos seguir em frente agora. Vamos ver que ele vai entrar aqui e vai voltar o fluxo para a página anterior. E nós sobrepusemos o erro aqui, ó. Código do aluno não pode ser igual a 30. Se eu puser 31 aqui,
a mensagem de erro. Se você tentar voltar o 30, ele não vai dar o erro novamente. Por quê? Porque aqui nós estamos validando do lado do cliente, tá? Vamos colocar 31 para que ele possa passar. Nosso formulário é válido. Vamos seguir. Ele continua válido. E aí ele exibiu os dados para a gente aqui. Tá ok? Toda essa parte que é gerada aqui, ele exibiu a mensagem, porque eu voltei o form aqui, tá? Mas vocês percebendo que vocês podem mandar inspecionar esse código, vocês vão ver todo o aparato que o jQuery Validation junto com o MVC geram pra gente aqui em cima desse código HTML, tá? Vamos dar inspecionar. No nosso campo código, a gente vai perceber aqui que ele gerou um input, class, valid, ele criou um dataval true, que é um número. Essa é a mensagem padrão que mais para frente a gente vai aprender a tirar essa mensagem daqui. Por enquanto nós não estamos trabalhando com formatação com nada, mas essa é a mensagem padrão que é gerada. Não é fácil tirar, tem um monte de dicas por aí dizendo que tira, tira, tira. Não é fácil sumir com ela daí, tá? Mas a gente já está com tudo isso pronto, mastigado para passar para vocês. O range, tá? Vocês podem ver que a mensagem com o nosso range está aqui, ó. Aluno deve ser entre 1 e 50, tá vendo? O valor máximo 50, valor mínimo 1, tá? O campo é requerido, então o código do aluno é obrigatório, tá vendo? Todas aquelas mensagens que a gente colocou lá, quando você faz a validação pelo Data Annotation, junto com o jQuery, essa validação é passada para o nosso HTML e é transparente, você não vê isso. Vocês lembram que o nosso código aqui está bem simples. Cadastro de alunos, você vai ver o que a gente tem aqui. Nada. Está tudo aqui no nosso modelo, tá? E o MVC passa tudo isso para o HTML junto com o nosso jQuery, tá? Fazendo toda essa validação para a gente aqui. Um outro detalhe interessante que eu falei também, do campo, por exemplo, o campo numérico. O tratamento original, aqui nós não estamos com máscara, eu só digitei número, mas se eu tentar colocar alguma coisa que não seja número, ele vai exibir a mensagem padrão do jQuery, que é o campo código do aluno não pode ser um número, tá ok? Essa é uma mensagem padrão, a gente vai aprender numa próxima videoaula como tirar essas mensagens padrão, como formatar esses campos, tá? Para que a gente só digite números, para que a gente possa pontuar, porque até a pontuação eu poderia querer digitar números com pontuação de milhar, tá? E isso aqui ele vai interpretar que não é a validação padrão. Nós vamos aprender também aqui numa postagem que a gente fez aqui, que eu estou passando uma dica, que a gente vai aprender aqui, ó, por exemplo, o Model Bindle, tá? Que é onde a gente vai customizar esse vínculo entre o HTML e o modelo, tá? Porque se a gente tentar fazer isto, por mais que a gente diga que ele pode passar aquele ponto, quando ele for montar o modelo, ele vai anular o valor, porque é um valor que não pode ser convertido. Então a gente vai aprender e a gente vai customizar essas classes aqui para que a gente possa contornar esses erros aí e ficar com uma aplicação mais bonita, mais estável e mais fácil de trabalhar. Bom, essa videoaula era para ser curta, acabou sendo bem comprida. Numa próxima videoaula nós vamos validar outros campos, tá? Vamos aprender a validar um campo data, nós vamos colocar máscara, nós vamos aprender essas customizações de validações aqui também que a gente fez. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.